Olá, eu sou o aluno Gustavo da Silva Garaba, sou do segundo APIA e vou falar brevemente sobre o absolutismo. O absolutismo é um sistema político e administrativo que ocorreu nos países europeus entre os séculos XVI e XVIII, certo? Os países europeus que mais se envolveram no absolutismo foi Portugal, foi Espanha, Inglaterra e França, certo? O absolutismo é caracterizado por acabar com os exércitos particulares. Como assim esses exércitos particulares? O clero, a nobreza contratavam certos exércitos para si próprios. Então, no absolutismo, acabou com esses exércitos particulares. Também temos a proibição da cunhagem de certas moedas. O que seria essa cunhagem de moedas? Essa cunhagem de moedas é o processo que a moeda leva, é o processo que a moeda leva para ser gravada. Então, no absolutismo, alguns processos de cunhagem foram proibidos, certo? E algum ponto muito marcante do absolutismo é a centralização do poder nas mãos do rei, do monarca. Na centralização do poder nas mãos do monarca, temos alguns pontos a ser apresentados. Ele é apoiado pela burguesia e pelo clero principalmente para não pagar impostos e ainda continuar cobrando taxas sobre a sociedade. E na centralização do poder nas mãos do monarca, temos a validação das leis criadas sobre todo o território do reino. Ou seja, as leis que forem criadas seriam válidas por todo o reino. Só que as leis não eram igual para todas, certo? No absolutismo, o rei possuía apoio de apenas alguns ministros. Não poderiam ter muitos ministros apoiando o rei, certo? Naquela época do absolutismo, a sociedade era mais uma sociedade rural, do campo, certo? Então, 80% mais ou menos da população viviam na zona de campo, de agricultura, certo? No absolutismo, temos a divisão da sociedade em três grandes estamentos: o clero, a nobreza e o terceiro estado. O terceiro estado era o estado mais pobre, é claro, que era composto pelos comerciantes, por artesãos, pelos agricultores, pelos trabalhadores rurais, certo? Então, o terceiro estado era todo o resto da população que não se encaixava, que não era composta ou estava dentro do clero ou da nobreza, certo? E é nesse ponto, no terceiro estado, que a lei não era igual para todos, que eu quero abordar. Porque fala que a lei, na centralização do poder, a lei era válida em todo o reino, certo? Só que não era igual para todos. Por quê? A lei que era aplicada sobre o terceiro estado não seria a mesma lei que seria aplicada sobre o clero e sobre a nobreza, certo? É esse a ênfase que eu quero fazer na lei, não era igual para todos, ok? E temos como os principais pensadores do absolutismo, temos Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Para Thomas Hobbes, teria que haver um contrato social entre o rei e a população. Nesse contrato social, a população venderia sua liberdade. Na verdade, não venderia, daria sua liberdade ao rei, e o rei teria que proteger toda a população. Todas as decisões do rei, tomadas pelo rei, é como se fossem as decisões tomadas pela população, certo? E para Jacques Bossuet, era um bispo, Thomas Hobbes era um filósofo, e Jacques Bossuet era um bispo francês, que dizia que o poder dado ao rei era um poder divino, era um poder que não foi pela população, pela sociedade, ou um poder normal de um contrato social. Era um poder da divindade, foi dado por Deus. Para Jacques Bossuet, o poder dado ao rei vinha de uma divindade. É como se o rei fosse predestinado, já tinha sido dito por Deus, por uma certa divindade, que seria rei, certo?
Então, para Thomas Hobbes, teria que haver um contrato social para haver paz, e para Jacques Bossuet, o rei era uma divindade, descendente de uma divindade, ou predestinado por uma divindade, certo? Bem, essa foi uma breve fala sobre o absolutismo. Obrigado.